E aí galera, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje, como o nome do vídeo diz aí, é diferente, certo? É um vídeo para quem quer aprender inglês. Antes de começar o vídeo, eu vou dar um recado aqui. Eu não tô vendendo nada, não vai ter venda nenhuma nesse vídeo. Ou seja, não tem patrocínio, não tem venda, não tem produtos a ser vendido, nada. As coisas que vocês vão ter indicação para comprarem dentro desse vídeo, vocês vão comprar onde vocês quiserem. Se quiserem comprar, se quiser pegar emprestado, se quiser alugar, é com vocês. Não existe nada financeiro nesse vídeo, certo? É só uma dica de como eu aprendi e eu sei que é importante para todo mundo, então quem tiver interessado tem a oportunidade de aprender também, beleza? É só um vídeo construtivo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é seu Projeto Slide. Então, galera, é o seguinte, eu decidi fazer esse vídeo por dois motivos. Três, na verdade, três motivos. Um, porque deu certo comigo. Então, se funcionou comigo, pode ser que funcione com vocês também. Eu recebi essa dica lá no passado, de um colega meu. Demorei um pouquinho para começar, mas quando eu comecei deu certo. Certo? Então, o mais importante é que funcionou. O segundo é porque é importante que vocês saibam ler bastante inglês, porque muitas das coisas que me perguntam no curso, às vezes eu não sei responder. Eu venho na mesa, vou no manual, procuro a pergunta que eu quero aqui, leio, entendo o que está acontecendo e dou a aula em cima do que eu entendi no manual. Então eu aprendi muito com o manual da mesa, certo? Aquele manual traduzido que tem em português aí que o pessoal usa é muito ruim, velho. Eu prefiro ler o inglês do que pegar aquele traduzido que, tipo assim, não explica nada aquele manual. Quem consegue se entender com aquele manual, parabéns, mas tá tudo zoado, entendeu? Tudo fora de contexto as coisas. Foi usado tradução mecânica, não foi numa pessoa que foi lá e traduziu. Usaram uma tradução mecânica nele e ficou horrível. Então, por isso. E o terceiro motivo é que se você trabalha com luz, de vez em quando você vai receber um gringo para você estar atendendo, ou você vai para fora do país fazer um show com a sua banda. É interessante você lá poder se virar, não ficar precisando das pessoas te ajudarem. Eu, quando fui para os Estados Unidos e consegui andar sozinho ali, sem precisar de ninguém me ajudar, ou seja, na mesa eu fiquei eu e o pessoal que estava atendendo. Não ficou um tradutor, eu tinha que falar pro cara e o cara falar pro cara que estava entendendo, não. Eu fiquei sozinho ali e entendi perfeitamente. Mesmo quando a gente foi para a Europa, Alemanha, Suíça, tudo, eu não falava a língua do país, mas em inglês eu conseguia conversar com as pessoas. Isso é bastante interessante. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, por esses três motivos, beleza? Então vamos lá. Velho, o método é o seguinte. Primeira coisa que eu vou falar no método é, eu falei no nome do vídeo que aprenda inglês fácil. Fácil porque é legal, é um jeito que eu achei interessante. Mas não existe aprender inglês fácil. Ninguém vai aprender uma língua do nada. Não existe mágica. Aqueles negócios que mostram na internet. Aprende inglês em uma semana. Aprende inglês em um mês. É mentira, velho. É pra vender coisa, você vai comprar, vai fazer e não vai aprender porra nenhuma. Aí já tá explicado, certo? Para aprender inglês precisa de dedicação. Da mesma forma que você dedica para aprender a mesa, da mesma forma que você dedica para aprender o som, da mesma coisa que você assim, dedica para qualquer coisa. Você tem que ter dedicação, você tem que parar um tempinho, você tem que tirar um tempo da sua vida ali para você estudar. Isso não tem para onde fugir, certo? A diferença é que esse método, o estudo é legal. Você acaba fazendo coisas interessantes. Por isso que eu coloquei o título Aprenda Inglês de uma forma fácil. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que você vai ter que fazer, se você não sabe nada de inglês, é começar a ter o contato com o inglês. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar uma série de televisão. Eu indico sitcom. Sitcom, para quem não sabe o que é aquelas comédias que se passam em cidades, tipo Friends, Família Moderna, Como Eu Conheci Sua Mãe. São séries que passam com o mesmo personagem, praticamente no mesmo lugar, contexto do dia a dia, ou seja, por isso que se chama sitcom,
Se passa numa cidade ali, coisas do dia a dia, sempre a mesma galera. Assim você acostuma com o sotaque dos atores, acostuma com a pronúncia dos atores e começa a entender o que eles estão falando conforme você vai assistindo. Então por isso que o legal é você pegar uma série sitcom. E ela só é 20 minutos. Então não é chato, é rápido o processo. Você em 20 minutinhos ali assistindo, você já fez o seu estudo do dia. Na verdade, você precisa dobrar o tempo, porque no começo você assiste 2 por dia. Você assiste em inglês e depois reassiste em português para ver o que você aprendeu naquele capítulo, entendeu? Então, qual que é o primeiro processo? O primeiro processo é você pegar uma dessas séries. Eu até separei 3 indicações para vocês aqui, mas vocês podem escolher o que vocês gostarem, entendeu? Não precisa ser essa que eu estou falando. Aqui são... Eu fiz com Friends na época, quando eu comecei. Depois eu fui passando para as outras. Família Moderna também é legal, é bem grande. E Como Eu Conheci Sua Mãe também tem uma quantidade legal de episódio, então dá para você dividir. Na primeira fase, você vai assistir ela em português primeiro. Assiste em português para você ver, para você entender o capítulo todo. Assim que você terminou de assistir em português, você assiste ele em inglês com legenda. Certo? Eu sei que o Friends você acha no Netflix. Ó, a Netflix não está me pagando nada aqui, mas já segue de indicação. É bom na Netflix que lá você consegue colocar inglês, consegue colocar português, você consegue mudar os idiomas rápido. Então é uma forma fácil, certo? Ou então você tem que comprar o DVD. Entendeu? Então a Netflix acho que é a mais fácil. Essa daqui se torna uma das mais fáceis de achar, certo? As outras eu não sei onde você acha. Eu comprei o pack com DVD na época, mas eu não sei onde acha. Existem pessoas que sabem pegar na internet. Também a forma que vocês vão pegar é com vocês. Eu não estou indicando para fazer pirataria também não. Mas cada um sabe como vai conseguir sua série, certo? Lembrando que tem que vir com legenda em inglês e o idioma inglês. Então você vai assistir em inglês com legenda em português primeiro, para você entender a história. Você terminou de assistir em inglês com legenda em português, você vai assistir o mesmo capítulo em inglês com legenda em inglês. Você já sabe o que acontece, você acabou de assistir, está fresco na sua mente. Então você vai assistir em inglês para você começar a acostumar com o que está acontecendo. Isso você vai dividir aí uns 50 episódios. Uns 50 capítulos, ó, são 236 se você escolher Friends, por exemplo. Uns 50 capítulos você vai assistir dessa forma. Primeiro em inglês com legenda em português, depois em inglês com legenda em inglês. Quando você terminar essa primeira fase, você vai passar para a segunda fase, certo? Ó, dei até um pause e escrevi aqui, ó. Primeira fase, assistir em inglês com legenda em português. Em seguida em inglês com legenda em inglês, certo? Se você for curioso e tiver tempo, se você puder parar uma hora, como são 20 minutos cada capítulo, se você puder parar uma hora, você assiste mais uma vez, pela terceira vez, o mesmo capítulo, só em inglês, sem legenda nenhuma, para você acostumar só com o áudio. E tenta ver o que você conseguiu entender, entendeu? Então, é a primeira fase. Mais ou menos 50 episódios. Beleza? A segunda fase, você vai fazer ao contrário. Você vai assistir primeiro em inglês, sem legenda, sem nada. Só em inglês. Só em inglês. Depois, você vai repetir. Escrevi em inglês errado aqui, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Depois você vai repetir. Ó, eu vou colocar, para ficar mais fácil, eu vou colocar só o E quando for em inglês, que é de English, e só o P quando for em português, para não ficar escrevendo a frase toda, beleza? Fica mais rápido. Então, a segunda fase você vai assistir só em inglês. Depois você vai assistir em inglês com legenda em português. Certo? Porque daí você vai primeiro escutar o que está acontecendo e depois você vai escutar
e ler em português, para você ver o que você conseguiu entender só escutando, certo? Essa daqui você vai repetir mais 50 episódios. Esses 50 que eu falo é o tempo para você ver que você está aprendendo. Não adianta também parar nos 50 e se você chegar aqui e não entender nada, assistiu em inglês e não entendeu nada, foi 0 de aproveitamento, volta para essa fase e faz mais um pouco dessa fase. Entendeu? Aqui é uma média de quanto você precisa. Entendeu? Isso é mais ou menos quanto que eu usei. Você assiste só em inglês e depois você assiste em inglês com a legenda em português. Aqui você pode fazer da mesma forma que a anterior. Se você quiser estudar 1 hora, você assiste só em inglês, depois você assiste só em inglês com a legenda em inglês, depois você assiste em inglês com a legenda em português. Tem o método de 40 minutos e o método de 1 hora. Você escolhe qual fica melhor para você, certo? Quando terminar essa fase, isso daqui você vai fazer no mesmo momento. Fez, deu um pause e já faz o outro em seguida. Fez, deu um pause, já faz o outro, ou seja, 40 minutos seguidos. Na terceira fase, você vai assistir só em inglês, com legenda em inglês, e pronto. Daí você vai assistir mais ou menos uns 50 capítulos sem recorrer ao português. Você não vai assistir ele em português para você ver o que você entendeu. Você tenta montar na sua cabeça a história, certo? Ou seja, você vai pegar aí uma temporada inteira, que são 24, no caso 2 temporadas, né? 48 capítulos, que dá uma média de 50, e assistir a temporada inteira e ver o que você consegue entender. Se você consegue rir com as piadas, se você já consegue perceber as piadas, se você consegue entender o contexto, o que está acontecendo na história, o que está acontecendo com os personagens, ou seja, para ver se você realmente aprendeu com as 2 primeiras fases, certo? Esse daqui vai ser o seu teste, que você vai estar assistindo, tendo visual e lendo. Tudo em inglês. E sem saber o que e continuar de um capítulo para outro para criar sua sequência, para ver se você está acompanhando a história. Aqui você já está acostumado com o sotaque dos personagens, você já fez 100 capítulos, já está acostumado com o jeito que eles falam, já está acostumado com as expressões, então você vai ver o que você está aprendendo, certo? Quando você terminar de assistir as 2 temporadas, você pode voltar e assistir ela em inglês com legenda em português para ver qual que foi o seu aproveitamento, seria só prova, para ver quanto que você aproveitou disso daqui, certo? A partir daqui, certo? Você sabe, pelo seu aproveitamento que você teve aqui, se você precisa passar por essa fase aqui de novo, ou se você pode ir para a fase 4, certo? Isso daí quem vai saber é você. Daí, a fase 4 é a fase que vai entrar a leitura, certo? Para a leitura, eu recomendo o Kindle. Por que eu recomendo o Kindle? Também não estou ganhando nada para recomendar o Kindle. Porque quando você tem o Kindle primeiro, você leva 200, 300 livros de uma vez. Então você não precisa se preocupar com o espaço. Em qualquer malinha você leva o seu Kindle. A bateria dura 3 semanas. O meu, lendo 1 hora por dia, dura 3 semanas a bateria. Então você não se preocupa também em ficar recarregando o tempo todo. E a facilidade de que no Kindle você clicou numa palavra. Se você comprar um dicionário, dentro do Kindle ele tem vários dicionários. Se você comprar um dicionário inglês-português, você clicou na palavra, ela já traduz a palavra na hora ali para você, entendeu? Então você pode recorrer à tradução. Ou então, se você quiser, você coloca um dicionário Oxford em inglês. Quando você clica na palavra, você tem em inglês uma explicação do que aquela palavra é. Depende de como tiver sua leitura, você já consegue usar essa forma para você não ter que ficar recorrendo ao português toda hora. Certo? Quando você chegar na fase de leitura, você vai fazer o seguinte, certo? Você vai escolher um livro, certo? No caso, eu escolhi Harry Potter. Por quê? Porque Harry Potter é um livro que foi feito para criança na época, então a leitura dele é fácil. Entendeu? Foi escrito fácil. Entendeu? Bem fácil. E você vai começar a ler ele da seguinte forma. Você vai achar o audiobook do livro.
Essa parte de achar o audiobook, você tem que comprar no caso, ou pegar emprestado com alguém que tenha. Eu tenho alguns, se alguém quiser emprestado, pode falar comigo aí, entendeu? Ou então, você achar na internet, em YouTube, às vezes tem o áudio, você consegue pegar o áudio pelo YouTube, certo? Você não vai estar vendendo, então não é pirataria, você vai estar só consumindo. Daí você pega o livro em inglês e o áudio em inglês. Daí você vai escutar o áudio do livro ao mesmo tempo que você está lendo. Daí você vai ter que se você pegar uma série grande igual Harry Potter, que são 6 livros, é legal. 6 ou 7 livros, não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque você vai conseguir dividir em fases também, da mesma forma que a gente fez assistindo o filme. Lembrando que quando você entrar nessa fase aqui, você não precisa largar a fase anterior. Você pode escolher uma série nova anterior e assistir a série inteirinha ao mesmo tempo. Só em inglês. Pega uma série toda, 10 temporadas e assiste ela inteirinha em inglês. Do começo ao final. Sem recorrer nada ao português. Para ver o que você entende. Daí aquela fase de relaxamento. Onde você vai estar assistindo aqui. É bom você sentar num lugar calmo e você lê o livro escutando o áudio, certo? E quando você terminar de ler e escutar o áudio, você vai lá e lê a história em português. Então você lê um capítulo em inglês com áudio em inglês, lê em português, para você ver o que você entendeu. Lê um capítulo. Da mesma forma que você fazia com o filme, só que agora, aqui você não vai estar vendo as imagens. O filme te ajuda com as imagens, no caso a série. Aqui não, aqui você não vai estar vendo imagem. Vai ser tudo na sua mente, então você vai ter que estar entendendo bem mais o inglês. Então é onde você vai estar penetrando, certo? Essa é a quarta fase. Você vai ler mais ou menos 1 ou 2 livros dessa forma. 3, dependendo como for o seu aprendizado, certo? Seria a quarta fase. Que seria escutar o audiobook, mas ler em inglês. E em seguida, ler em português. Ou escutar em português. Você pegar o audiobook em português é mais fácil. É legal que você senta para estudar, senta num lugar calmo, escuta o livro em inglês lendo, depois você, enquanto você vai fazer uma corrida, uma caminhada, ou fazer algum trabalho mais simples assim, você coloca o fone e escuta em português para ver o que você entendeu. Quando você estiver fazendo essa fase em português, você não precisa estar relaxado, não precisa estar ali sentado prestando atenção. Porque como você entende o português, você escuta como se fosse uma música, dirigindo, você pode colocar no áudio do carro, então fica mais fácil. Porque é só para você ver o que você entendeu do que você leu. Mas tem que ser rápido. Eu aconselho fazer sempre no mesmo dia. Se você deixar para o dia seguinte, você já não lembra mais o que você entendeu em inglês, entendeu? Sai um pouco da mente, distrai. Eu faço em seguida. Isso num livro infantil. Eu dei o exemplo do Harry Potter, mas tem aqui, ó. Eu separei outros exemplos para vocês, ó. Esse Rangers aqui é legal, também infantil, mas a história é interessante. O Eragon, para quem viu o filme foi uma bosta, mas o livro é legal, entendeu? Então são livros que são escritas fáceis. Você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, certo? E não tá um inglês difícil, certo? Por isso que a primeira fase de leitura é legal escolher um livro assim, certo? Depois, a quinta fase, você vai repetir essa fase aqui, porém sem a parte em português. Você vai pegar um livro inteiro só em inglês, escutando o áudio em inglês e lendo em inglês, certo? No caso, se você escolher o Harry Potter legal, que você pode ler o livro inteirinho em inglês, escutando em inglês, e no final, quando você terminar o livro, você vai lá e assiste o filme. Que você vem para essa fase aqui, que você assiste o filme em inglês, com legenda em inglês, que você já está acostumado a ver filme, e depois você vê o que você entendeu do livro e tenta na sua cabeça lembrar qual que foi as diferenças do livro para o filme. Tem muita diferença. Então, se você encontrar as diferenças, quer dizer que o inglês já está ficando legal na sua cabeça. Se você não vê diferença nenhuma, quer dizer que seu inglês ainda está ruim. Entendeu? Já vira uma prova para você.
Por isso que é legal escolher um livro que tenha filme. O Eragon só tem o primeiro filme, então não serve muito. O Harry Potter é legal porque tem todos os filmes. Então dá pra você pegar, certo? E a sexta fase, que é onde eu tô no momento. Eu tô firme nessa parte, na sexta fase, que é... Eu escolhi uma série de livro, certo? Eu tô lendo ela, lendo em inglês, com áudio em inglês, certo? Eu tô fazendo isso daqui num livro completo, ou seja, sem recorrer nada ao português. Eu não leio, em nenhum momento eu leio ele em português, certo? Só em inglês. Daí eu escolhi um livro mais difícil, que eu faço essa fase aqui, e escolhi um livro bem simples, só para ler, sem áudio. Então, eu ao mesmo tempo, eu estou escutando um livro em inglês, com áudio em inglês, lendo, certo? Aqui é sem áudio, desculpa. Ó. Aqui é sem aqui é sem a leitura. Que é o que eu me confundi. Aqui é sem leitura. Então eu estou escutando um livro completo em inglês, sem usar, sem ler nada e sem usar o português, ou seja, a série completa em inglês, áudio em inglês. Estou pegando outra coleção de livro e estou fazendo ele em inglês, lendo em inglês, e assim que eu termino, eu leio em português, ou escuto em português. Eu tenho os dois. Eu tenho livro e tenho audiobook. Então, quando eu estou com saco para ler, eu leio. Quando eu não estou com saco para ler, eu escuto o áudio. Principalmente quando eu estou em aeroporto, essas coisas. Se encontrar comigo em aeroporto, eu vou estar sempre com fone. Porque eu estou escutando o livro. Eu aproveito os aeroportos para ler em português. Então, eu escuto o livro e leio. Daí depois eu vou andar pelo aeroporto, vou fazer check-in, essas coisas, eu vou lendo e escutando em português. E antes de dormir, eu leio um capítulo de um livro em inglês. Certo? Os livros que eu escolhi, tá aqui, ó. Eu tô lendo, eu não baixei aqui para ver, mas eu tô lendo só escutando o áudio, sem ler nada, aquela Maze Runner, para quem já ouviu falar, certo? Saiu até os filmes dele, acho que os filmes não foram muito bons, acho que assisti um ou dois filmes da série só, mas o livro é legal, então eu estou escutando o livro sem ler nada, certo? E o Game of Thrones, que é um livro bem difícil, tem mais de 1000 páginas, a escrita dele é bem difícil mesmo, que é as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu estou lendo e escutando. É esse daqui que eu escolhi para ler e escutar. Esse livro é bem difícil, assim. Eu estou entendendo 50% do livro, 60% do livro. Quando eu termino de ler em inglês, eu coloco ele em português, eu vejo que eu perdi bastante detalhe, porque a escrita do Martin ela é bem rebuscada, assim, é bem complexa. Não é uma escrita simples, entendeu? Não é um negócio que você bate o olho e entende. E para ler, eu escolhi esse daqui que é bem infantil, por isso que eu escolhi só para ler. Eu consigo entender 100%, eu leio, tipo, eu tô lendo esse livro como se eu estivesse lendo em português, é uma palavra ou outra que aparece que eu não entendo, é legal que quando aparece essa palavra, eu vou lá e marco a palavra e vejo o que a palavra quer dizer, então eu vou criando vocabulário. Mas eu tô quase desistindo dessa série, que ela tá bem infantilzinha mesmo, é bem fácil de ler, entendeu? Eu acho que eu vou substituir essa série aqui por essa série aqui que eu indiquei pra vocês, pra eu só ler, sem escutar. Mas eu ainda tô decidindo. Mas tá aí, velho, o método é esse. Certo? São 6 fases que você faz sozinho. Mas essas 6 fases aqui vão te dar instrumento suficiente para você ler o manual, para você se virar num país estrangeiro, para você poder escutar uma conversa e conseguir entender o que a conversa tá. Mesmo que você não consiga falar, porque aqui, ó, nisso tudo a gente não treinou falar, certo? A gente treinou só escutar e ler. Mas você consegue entender. Mesmo que você fale devagar e errado, as pessoas vão entender você também. Porque eles já sabem, entendeu? Então eles vão ver a sua dificuldade e vão entender o que você está falando. Então você consegue se comunicar. E o mais importante, você vai começar a pegar os manuais e ler o manual de uma boa, entendeu? Você vai pegar o manual e vai ler de boa. Porque
é bem simples do jeito que o manual é escrito. O manual é feito para ser entendido, entendeu? Então você acaba entendendo bem mais fácil. Beleza? Essa foi a dica. Deixa nos comentários aí se você vai tentar fazer, certo? E qualquer coisa vocês me chamam. Um abraço e até a próxima.